Sejam muito bem-vindos, meu nome é Matheus e eu tenho muito orgulho de anunciar que começou o primeiro giro da rodada do Interclasse 2025. Na abertura do campeonato, tivemos a estreia da TPM, um dos favoritos ao título, enfrentando de cara um dos estreantes desse ano, os Gelados, buscando se provar na categoria de cima. Em meio a muita pressão no começo do jogo, os Gelados saíram bem e conseguiram segurar. Isso com destaque para o goleiro Ítalo, que estava completamente inspirado e teve que trabalhar praticamente o tempo inteiro. Muito bom goleiro, hein? Eu manteria o olho nele para as próximas rodadas. Mesmo assim, os Gelados encontraram a chance do jogo, uma brecha na defesa e tiveram a chance de abrir o marcador. A bola sobrou pro camisa 9. Murilo se preparou, correu pra bola, chutou e Fred, como um gato, faz a defesa e salva a TPM. Mas logo o favoritismo se provou, não tinha o que fazer. A TPM dominou o jogo com diversas trocas de passes e, enfim, abriu o placar. O lance do primeiro gol foi polêmico, muitos apontando que teria sido falta do Camacho no início da jogada. E o que você acha, torcedor? O gol deveria ter sido anulado ou foi justo? Mas antes do gol, fecha as pernas! E essa caneta do Gomes no Murilo? Ficou ruim pro camisa 9 dos Gelados nesse lance. Mas a TPM, buscando a primeira vitória no campeonato, não teve perdão. Depois do gol do Wing, 2, 3, 4 gols em sequência, pouco antes do Lucas descontar para os Gelados, mas não foi o suficiente. Com um passe do Camacho, que já tinha feito 2 gols naquele jogo, Zusa fecha o caixão com uma finalização de manual. Resultado, 5-1 para a TPM no primeiro jogo do campeonato. Oi gente, tudo bem? Eu já tô aqui com o Eduardo Ing, do terceiro ano A. Ele faz parte do grupo da TPM do Interclasse. E aí, Dudu, o que você achou do jogo de hoje? Bom, achei um jogo muito bom. A gente conseguiu mais 3 pontos aí, um placar confortável. E aí a gente conseguiu trocar ali, colocar nossas reservas para jogo, que é muito mais do que a gente queria, né? E o que você tá achando assim do Interclasse? O que você espera pro final do Interclasse? Bom, se Deus quiser, a TPM sai campeã, consegue o primeiro bi da escola. É isso que a gente espera, é isso que a gente torce. Mas, acima de tudo, a gente acredita que vai ser muito divertido, que as pessoas vão gostar muito e que é um evento que, sinceramente, nessa grandeza, em 2025, a gente nunca mais vai ver. É verdade. É isso, gente. Obrigada. O segundo jogo da rodada foi um choque. O time dos RPXS veio com moral. Depois de 2 grandes contratações para a temporada, Augusto e Matias, a promessa era se livrar dos fantasmas do ano passado e brigar pela classificação no campeonato. Mas do outro lado, um dos times que mais prometem no torneio, os Galácticos, estreantes na divisão, mas que vem com um time muito entrosadinho e muito interessante para a disputa do campeonato. A partida começou num clima tenso, o que se provaria pelo restante do jogo, mas com os RPXS em cima, pressionando os Galácticos. Parecia questão de tempo até o gol sair. E a bola sobrou, não tem jeito. Augusto toca no sufoco e Henrique, o ex-artilheiro da TPM, hoje capitão dos RPXS, chuta com qualidade e abre o placar. Abre os braços pra galera, que golaço! Aquilo parecia um sonho para os RPXS. Tudo estava justamente como planejado. Mas os Galácticos tinham outros planos para aquela partida. O jogo foi pegado do início ao fim. Puxões, disputas no meio-campo, sobrou até umas encaradas entre os jogadores. E esse empurrão do Léo Nilson no Dalzok, hein? E nada do juiz intervir com o cartão. Mas antes que a situação piorasse, os Galácticos vieram para acabar com o sonho dos RPXS. Serrano sai em disparada e manda um míssil pro gol do Thomas, empatando o jogo. E aquilo foi só o começo. Os RPXS recebem uma falta, Enzo rola fraco pro Dalzóquio e o Mateuzinho intercepta o chute, dribla o goleiro e aí abraço. Era a virada dos Galácticos. Aquilo acabou com o psicológico dos RPXS. O time já não trocava passes. Era uma bagunça completa e parecia que o jogo tinha acabado ali, naquele gol. Dá uma olhada nessa lambança do Nagai e do Enzo no campo de defesa. Meu Deus!
E depois disso, os Galácticos, que não tem nada a ver com isso, aproveitaram. Era um bombardeio pra cima do gol do Thomas. Parecia que os RPXS estavam mortos em campo e tudo dava errado. Serrano, que estava inspirado, pegou de primeira e fez. Pouco depois, numa cobrança de tiro livre indireto, Ricardo, voltando de lesão, coloca no ângulo a bola. E para matar o jogo, Léo Nielsen no cantinho. Final do jogo, 5-1 para os Galácticos. Que começo dos RPXS, hein? Oi, gente, estamos aqui para mais uma edição de perguntas para as pessoas que jogaram no jogo de hoje. E hoje foi o nono contra o terceiro B. Então, a gente está aqui com o ele é do RPXS. Então, deixa eu te perguntar, o que você achou do jogo de hoje? Maravilha. Jogamos bem, ganhamos, fiz hat-trick, pô, maravilha, né? Pô, jogo horrível, horroroso. Apesar de estar feliz pelo gol, um jogo horrível. O RPGS não sabia marcar, não sabia atacar, a gente não sabe jogar futebol, a gente mostrou que a gente era um time ruim. Mas diante dessa derrota, assim, vocês têm alguma esperança pro Interclasse, para os próximos jogos? Não, com certeza. Um dia ruim define em 2 meses. Temos educação física hoje, vamos treinar para melhorar agora. A próxima equipe foi o peruano, uma equipe mais velha, mas que a gente já jogou no começo do ano. A gente não vai contar com favoritismo, até porque a gente contou com o jogo de hoje no que deu, mas a gente vai melhorar para conseguir fazer os primeiros 3 pontos e chegar na semifinal. E falaram que você fez um gol contra alguém. E aí, o que foi? Foi pra minha mãe. É isso, gente. Obrigada. Oi, gente. Hoje a gente está aqui com o... Eu sou o Matheus, minha sala no B e nosso time é o Galácticos. Então, a gente queria te perguntar, o que você achou da vitória de hoje? Foi uma vitória muito importante, né? Esse foi um jogo que a gente achava ganhar, porque a gente já tinha treinado ao longo da semana já, tentando melhorar aí pra conseguir aguentar os caras. Eles são bons, só que não deu, né? Você dedicou seu gol pra alguém, alguma coisa? Pra minha torcida, né? Sempre. O que você tá esperando assim? Ui! Eita! O que você tá achando assim? O que você espera do final do Interclasse, do seu time? Eu espero que meu time vá bem, consiga fazer uma campanha muito boa. A gente tá pensando em chegar pelo menos na semifinal, pra a gente ter um bom histórico de partida. Nossa próxima partida também a gente vai se dedicar ao máximo. É isso. Obrigada, viu? E para finalizar a rodada, tivemos o jogo mais esperado da semana, a reedição da final do ano passado. De um lado, os Vidreiros, atuais campeões do Interclasse, mas com muitas substituições em seu elenco. Hoje sem Tom, Léo, Tutu e muitos outros destaques que levaram aquele time à taça, os Vidreiros contrataram Zomer e Abdu para repor as posições carentes. Fora o Zaraia, que incorporou o time principal para essa temporada. Do outro lado, os Cobrões. Eles dispensam apresentações. Foram os finalistas ano passado e o time é o único com 100% de vitórias no ano, contando todos os amistosos, tendo vencido a TPM 3 vezes seguidas por placares elásticos. Eles vieram com força esse ano como favoritos a levantar a taça, tendo mantido toda a estrutura do time do ano passado. O jogo começou disputado. Os Vidreiros vieram numa proposta defensiva, postando suas linhas atrás do meio-campo para impedir os ataques dos Cobrões. Zomer e Caco foram os jogadores de mais movimentação do time, tentando de todo jeito pressionar seus adversários. Mas os Cobrões estão imparáveis, e esse bom começo dos Vidreiros duraria muito pouco. Com o jogo amarrado, os Cobrões recorreram a bolas longas, e foi assim que marcaram o primeiro gol. PP para Vini, e Vini num passe simplesmente genial, coloca a bola na cabeça do Luca Russi, que faz um cabeceio de cinema para abrir o placar. Que golaço! 1-0 com uma jogada de um time que sabe o que faz e mostra que tem recurso para desequilibrar a partida. Mas se tem uma pessoa que merece todos os elogios no time dos Vidreiros, essa pessoa é o Diogo. Que goleiraço! Depois do primeiro gol, os Cobrões pressionaram e finalizaram diversas vezes, mas o Diogo fez o que os antigos pedreiros prometiam e foi uma parede na frente do gol. Diversas defesas dificílimas em sequência. Sensacional o goleiro dos Vidreiros. Mas uma hora, não tinha jeito. A barreira ia cair e foi o que aconteceu quando os Vidreiros cederam o segundo gol. Jogada de Vini na ala. Ele corta o Zomer, que não acompanha a velocidade do jogador dos Cobrões. Ele manda a bola pro meio e ele, PP, chega para finalizar em cima do Abdu.
E o que falar do PP, hein? O melhor jogador do ano passado vindo pra fazer história pelo segundo ano consecutivo. Mas o que roubou a cena e foi o destaque do jogo não tinha como ser outro senão o Luka. Ele estava em todo lugar, marcava, passava, até virou uma bicicleta no mínimo curiosa. Mas ele jogou demais e esse esforço todo pagou com o seu segundo gol na partida. Luka recebe do PP, de novo, hein? Que dupla! E na cara do Diogo finaliza no cantinho para deixar a situação cada vez pior para os vidreiros. Mas ainda assim, eles tentaram. Se em um momento já não tinha técnica, eles tiveram raça. Caco lutou até a última gota de suor, se jogou em cima de cada bola diversas vezes e tentou chamar o jogo para ele, mas nada parecia dar certo. E esse lance mostra que realmente tem dia que não é pra ser. Na trave! O Zomer chutou na trave e ainda no rebote caiu perfeitinha com o Bruno. E eu falei pouco dele, né? Pois é, PP de novo. Tiro livre indireto para os Cobrões. Raine rola pra ele que finaliza com categoria pra afundar a rede do Diogo. Final do jogo, 4-0 Cobrões. Mas se esse jogo foi controlado, contra a TPM semana que vem, é dia de clássico.